Fala pessoal, aqui é o Henrique, dando continuidade ao podcast da Next. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Caio Regatieri, que é professor da Escola Paulista de Medicina, chefe do setor de retina. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Eu acho que parabéns aí pela iniciativa. Acho que é algo super legal, sempre disseminação de conteúdo, de conhecimento, de algo bom, né? Porque eu acho que a gente encontra tanta coisa na internet, mas eu acho que conteúdo bom, acho que é sempre bom divulgar e estou à disposição. Professor, muito obrigado. E começando a empreender, é sempre um desafio e sendo um dos primeiros a aceitar o nosso convite, também fica registrada a gratidão. E professor, conta um pouco mais sobre essa trajetória. Eu sei que você formou na escola, fez a residência, fez toda a sua formação lá, depois fez a sua pós-graduação no exterior. E como que foi isso? Para onde que você foi fazer sua pesquisa? O que foi essa tese de doutorado? Conta um pouco pra gente. Bom, hoje eu tenho 44 anos, né? Eu entrei na faculdade, na escola em 99, eu tinha 17 anos. Aí fiz medicina na escola, depois fiz residência também de oftalmologia na escola. E depois eu fiz o fellow de retina e junto com o fellow de retina eu já fiz minha pós-graduação, meu doutorado. Entendi. Então foi onde eu também conheci minha esposa, que também é da Escola Paulista. Hoje ela é professora da Escola Paulista, mas na área de bioquímica. Então eu fiz meu doutorado em biologia molecular na tentativa de achar algumas moléculas que pudessem ser utilizadas na inibição da angiogênese. Porque durante a residência, foi quando eu fiz a residência em 2004, foi quando surgiu a possibilidade de a gente tratar as doenças da retina com anti-angiogênico. Então imagina só, antes não tinha anti-VEGF, não tinha Avastin, não tinha o Eylea, o ranibizumab, o Lucentis. Então a gente usava muitas vezes técnicas de laser para tratar os pacientes com edema macular diabético, com retinopatia diabética. Então é algo que surgiu naquela época. Então, para mim, foi um começo de falar, putz, preciso tentar achar algo que seja além do anti-VEGF. Então, eu comecei a estudar angiogênese na tentativa de produzir um medicamento que inibisse o VEGF e outras moléculas também. Então, durante a minha residência, eu já comecei a fazer minha tese de doutorado e depois da residência, junto com o fellow, eu fiz o doutorado. Bacana, professor. E para onde que você foi depois fazer a sua. Você fez um doutorado de sanduíche, foi pro exterior? Como Não, que. aí eu defendi meu doutorado em 2009 Certo. e 2010 eu fiz meu pós-doutorado, eu recebi uma bolsa da CAPES e aí fui fazer meu pós-doutorado em Boston. E aí em Boston eu ficava 3 dias eu ficava no laboratório trabalhando com célula-tronco de retina, isso no Escape Eye Institute, e 2 dias eu ficava na clínica acompanhando o Jay Duker. Entendi. Foi quando eu também comecei a trabalhar muito com a questão de imagem. Então eu trabalhava com o Jay Duker no ambulatório dele, que não era na Harvard, mas era na Tufts Medical School, e junto com o pessoal do MIT, onde a gente E, trabalhava a e questão do OCT. naquela época, professor, o que se discutia de imagem? Porque hoje a gente tem inteligência artificial, tem todas as. E acho que as discussões de pesquisa estão concentradas nisso, mas o que se discutia naquele momento? Então é bem legal, porque foi numa época em que a gente fazia o OCT já tinha o time domain já estava caindo, né? Então a gente já tinha o spectral domain, mas ainda o spectral domain que tinha poucas, era 40 mil cortes por segundo, e aí a gente trabalhava com outros OCTs. E foi nessa época que a gente começou a desenvolver o OCT Angiography. Então a gente tinha um OCT, uma fonte de luz que era Swap Source, e aí a gente começou naquela época a desenvolver o OCT Angiography. Então Entendi. eu participei desde o começo da possibilidade que a gente começava a ver a perfusão e a transição das hemácias, né? Entendi. Então foi algo bem E inovador. quanto tempo que você ficou lá em Boston, professor? Eu fiquei 2 anos e meio. Fui no começo de Naquela 2010. época o dólar estava favorável. Rapaz do céu. Pô, naquela época o dólar era 1 para 1. É, E aí, quando eu voltei, o dólar eu já era um lembro para que foi quando dois. eu comecei a ir pra Disney, eu lembro que o É, pessoal fazia compra, enxoval. tudo não. Naquela época Aí ficava até mais fácil, né? E aí eu fui com uma bolsa da CAPES, né, aqui do Brasil, e quando eu cheguei lá, depois de 6 meses, tanto o Jay Duker quanto
o outro professor, que é o Michael Young, que é da Harvard, eu ganhava a bolsa. Professor, e eu sei que hoje você mantém um vínculo de professor afiliado, né, da Tufts. Como que você perpetuou, como que você conseguiu, por esses anos, continuar essa linha de pesquisa? Quando eu saí, isso em 2012, o Jay pediu para eu ficar lá nos Entendi. Estados Unidos. Então eu tinha já feito o Step 1 e Step 2. É mesmo? Não sabia. E aí tanto que quando eu fui lá, eu fiz um Research Clinical Fellow. Então eu tinha a possibilidade de ver pacientes, eu aplicava, fazia injeção, mas não operava. Mas E em que momento que você prestou os steps, professor? Foi durante o fellow de durante a pesquisa? faculdade. Durante a faculdade você já Durante- tinha os fellows. Já, porque que Oh, acontece? A legal. minha irmã hoje é médica nos Estados Unidos. Então, minha irmã sempre me incentivou, lá, aproveita que você está com a informação fresca aí já vai fazendo Entendi. os steps, que é algo também, eu acho que como a audiência aqui é bastante mista, então quem tiver já a imaginação de ir, eu acho que vale a pena fazer os steps durante a faculdade. Pois é, essa é até vamos dizer, um arrependimento que eu tenho, que eu vi alguns colegas lá na escola, vários bem-sucedidos nas provas, e eu ficava, ah, não, eu quero ficar no Brasil. E hoje, mesmo terminando a residência aqui no Brasil, pensando em fazer um fellowship no exterior, eu vejo que teria sido vantajoso já ter esses steps, né? Sim. Eu acho que é legal, tem algumas coisas que são legais de estudar, porque é uma prova, obviamente é decoreba, mas tem muita coisa que é de raciocínio e de caso clínico, é uma coisa que não é tão chato de estudar. Entendi. E você Então, lembra como que você estudou na época? Só de curiosidade. tinha minha irmã já tinha aqueles livros da USMLE e estava Ah, pelos entendi. livros, então Que acho que é bacana. algo que vale a pena a gente fazer. Professor, quando você voltou, em que ano que você passou no concurso para ser docente da escola? Eu passei para ser passei no concurso em 2016, eu voltei em 2012. Entendi, Eu passei no concurso em 2016, só que eu fui só assumir uma vaga em 2018. entendi. Então, quando eu passei no concurso, tinham outros É, professores, né? E aí eu fiquei em terceiro lugar e tinham duas vagas. E aí depois eu fiquei entendi. Foi esperando chamado outra vaga. posteriormente. Professor, e hoje, eu sei que você tem uma linha de pesquisa em inteligência artificial, e telemedicina. Conta pra gente um pouco em que está concentrada essa linha de pesquisa, como estão o andamento das coisas. Eu sempre gostei de tecnologia e quando surgiu a questão da inteligência artificial, eu acho que é algo que todo mundo, eu falo para todo mundo. Na realidade, quem não souber trabalhar com a inteligência artificial está fora do mercado. Então, eu sempre falo para os residentes e fellows que o pessoal não precisa ter medo da inteligência artificial, mas é algo que a gente precisa aprender. Então, eu sempre trabalhei com a imagem, né? Desde que eu voltei de Boston, eu continuei trabalhando com bastante imagem de OCT, retinografia e geralmente voltado para retinopatia diabética, porque eu coordeno um ambulatório de retinopatia diabética lá na escola desde que eu terminei o fellow. Então eu falei, putz, preciso pensar em algo que a gente possa fazer para poder fazer rastreamento, né? Eu não gosto de falar diagnóstico, mas possibilidade de ter um rastreamento de retinopatia diabética, já que é uma doença muito prevalente hoje, a gente não tem a quantidade de médicos possíveis aí para que possam fazer um rastreio adequado. Então, hoje, se você pensar que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, você tem 12% de pacientes de pessoas diabéticas, então 24 milhões de pessoas. Imagina só, você tem que fazer 24 milhões de mapeamentos de retina a cada ano. Para oftalmologista seria perfeito, Não, mas eu sei que é concordo. inviável do ponto de vista de saúde pública. Inviável de saúde pública e a distribuição do nosso país em relação à questão médica é muito heterogênea. Aqui nós estamos em São Paulo, né? E em São Paulo, mesmo em São Paulo, a concentração de médicos nas regiões centrais é muito grande. Agora você vai para a periferia, infelizmente que a maior parte é atendimento público, em que não existe uma um programa de incentivo para que você começa no periferia e depois vem para o centro, você não tem médico. Então, eu acho que a gente precisa achar questão de telemedicina associado com inteligência artificial. E aí foi quando a gente começou a montar o grupo de inteligência artificial em oftalmologia na escola. Hoje a gente tem um grupo já bem consolidado, tem o Fernando Maleb também, que é professor afiliado, que
junto na coordenação, Luiz Nakayama, que é pós-doutorando também, que é uma pessoa espetacular que sabe muito de inteligência artificial, e outros doutorandos que a gente faz, que a gente tem vários projetos hoje. Então a ideia surgiu dessa maneira, de como eu consigo utilizar a tecnologia para melhorar o rastreio desses pacientes e dessa maneira diminuir o tempo dele para chegar até o nosso serviço. Então, recentemente até a gente ganhou um prêmio da Veja Saúde, em que a gente mostrou toda a implementação desse algoritmo. Então, hoje a gente, na parte acadêmica, né? Então, eu sempre falo para tudo, na academia a gente precisa sair do papel, a gente precisa sair só da publicação. Então, a gente conseguiu implementar um sistema utilizando um retinógrafo portátil, que embarcado tem um algoritmo que a gente desenvolveu, que reconhece uma retinopatia diabética e a partir daí a gente tem a possibilidade de Entendi. encaminhar esse Dessa forma, a paciente. gente pode definir o que que de fato precisa passar com o oftalmologista e o que que pode. Exato, mas aí lembrando, né, só para não ter hoje no nosso país não existe uma legislação específica para utilização de inteligência artificial. Então todas as imagens eram também laudadas por um médico especialista, Perfeito. que é o nosso fellow. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico, eu tenho a sinalização do algoritmo, esse paciente era encaminhado. Dessa maneira, a gente conseguiu reduzir uma fila que o paciente demorava 2 anos para chegar até um serviço especializado para 15 dias. Então, imagina só você ter a possibilidade de tratar um paciente com muito mais rapidez e você tirar da fila aqueles pacientes que são normais. Certo. Então, a gente se abre spot dentro do atendimento de pessoas que passariam lá e são normais. E hoje o setor de telemedicina está com alguns planos na escola também em relação até ao pronto-socorro, né? Sim. De outras unidades de pronto atendimento que poderiam entrar em contato com a equipe de telemedicina. Exato. Hoje a gente tem uma parceria com a UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Mariana e do Hospital em Boimirim. Então a gente faz uma teleconsulta, mas não teleconsulta com o paciente, uma teleconsulta com o médico, onde ele envia as informações para a gente e aí também foto de fundo de olho, e a gente orienta se é um caso que tem uma necessidade urgente de passar com um serviço especializado ou se é um paciente que pode ser encaminhado para avaliação via ambulatorial. Professor, e pensando no médico que está começando a carreira, e você comentou sobre a questão de aprender a utilizar a inteligência artificial, e às vezes isso fica um pouco abstrato. Qual dica que você poderia dar uma dica prática para uma pessoa que está começando a carreira na medicina? Ótima pergunta. Na verdade, assim, o que a gente pode ter hoje como dica prática é utilizar. Então, a gente tem várias plataformas de inteligência artificial, dentre elas ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity. Então, eu acho que as que eu mais uso hoje é ChatGPT e Gemini. Então, começar a utilizar de uma maneira básica, fazendo um relatório, tentando produzir algum conteúdo em relação à parte médica, mas também já pensando em como se pode desenvolver outras características, até fazer algo que seja uma codificação dessa parte de inteligência artificial. Então, hoje a gente pode produzir código utilizando uma inteligência artificial, né, que é uma rede neuronal, de uma maneira muito fácil, não precisa ser expert nisso. Então, Entendi. eu acho que essa a dica principal. Existem vários cursos aí que provei, que mostram as várias ferramentas que a gente utiliza. Então, hoje no meu dia a dia, eu utilizo na minha clínica, a gente tem um agente de inteligência artificial que faz um atendimento, Certo. que uma parte de agendamento também é realizado Então, vocês com a conseguiram gente. automatizar alguns processos dentro da Sim, clínica? E, professor, isso é um tema até muito interessante, né? Que você consegue ser um exemplo, pelo menos para mim, e acredito que meus colegas, em aliar a prática acadêmica na universidade, a prática no privado e assistencial, né? sim. E como que foi essa experiência na clínica, na implementação desse sistema e outros desafios? Hoje a gente faz parte de um grupo grande de clínicas, então a gente consegue ter algumas vezes alguns insights e consegue implementar. Não é difícil.
Entendi. Eu acho que tem que ter uma boa integração do sistema. Algo que é super importante é a cultura das pessoas, você precisa implementar. Primeiro, mudar essa parte cultural, ensinar a sua equipe de back-office o que pode ser feito, e hoje já existem várias ferramentas no mercado que podem auxiliar. Então, acho Entendi. que isso é algo importante de se colocar, né? E independe do tamanho da clínica. Não adianta falar, eu tenho uma clínica que tem 2 consultórios ou um consultório, eu tenho uma secretária. Faz muita diferença. Professor, o seu pai foi professor de oftalmologia na escola também? Meu pai é oftalmologista, ele ficou um tempo na escola, e aí ele já tinha uma clínica. E quando que você passou a exercer atividades na clínica? Foi quando você voltou da pós-graduação? Que momento que foi esse Só, desafio? só quando eu voltei dos Estados Unidos. Quando eu estava estudando, eu falei, não, vai estudar, vai estudar. Tanto que quando eu fazia fellow de retina, fazia fellow de retina, que é tempo integral, né? Eu fazia pós-graduação e era chefe dos residentes. Certo, Então, assim, eu trabalhava zero na clínica, eu só ficava na escola mesmo. entendi. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu cheguei a fazer não um MBA, mas eu cheguei a fazer um mini MBA no MIT. E aí eu já tinha a ideia de que não adiantava você estar sozinho, porque a gente é uma clínica pequena. Então, quando eu cheguei, a gente tinha, meu pai e um outro sócio, Certo. e tinha só três, não nem ia chamar de clínica, 3 consultórios, Entendi. que cada Isso lugar era tinha 12. 2012. Então eu comecei a pensar, putz, preciso começar a me unir com outras pessoas, outros médicos para Certo. conseguir Já tinha montar. centro cirúrgico naquele momento? Não. Não, não tinha. Tinha uma sala de procedimentos, porque eu não gosto nem de falar que era centro cirúrgico. Uma sala que tinha que fazer pequenos procedimentos e fazia algumas coisas, não fazia faco a gente fazia fora. E aí eu comecei a pensar num projeto de expansão. Então, eu comecei a montar unidades em outros locais, porque hoje um paciente procura oftalmologista por proximidade em 90% dos casos. 10% tudo bem, ele se desloca até achar com uma pessoa de referência. Mas 90% dos casos ele abre, ou ele digita no Google oftalmologista e coloca o nome do bairro, ou ele abre o indicador do convênio e vê o lugar mais próximo. Então, o que eu pensei? Eu cheguei a abrir 16 unidades. Então, em São Paulo, eu tinha 16 unidades, uma em cada região. E, E criei 2 unidades centrais, uma em Moema e a outra que eu tinha também na região do ABC e outra em São Bernardo. e essas unidades na periferia eram consultórios? Era um Clínica? consultório só. Entendi. Mas nem era tanto na periferia, era tipo áreas diferentes, porque eu queria ter tanto no Google quanto no indicador da operadora de saúde um local mais próximo da casa da pessoa. Para quê? Porque a pessoa ia passar lá e eu queria captar cirurgia. A ideia era o quê? Captar cirurgia. Então você criava uma rede maior, aumentava o seu número de consultas para ter um número maior de cirurgias e aí os casos que precisavam de uma subespecialidade eram encaminhados para esses 2 locais. Então, dessa maneira, a gente foi crescendo. E dessa maneira que eu fui. E aí, fui fazendo parceria com outros oftalmologistas que eram amigos do meu pai. E aí, foi crescendo dessa maneira. E até que em 2015, a Dilma fez uma coisa boa, que, que era tirar a área de saúde como área estratégica. Porque até 2015 a área de saúde era considerada área estratégica como energia, como outros aspectos. E aí, se era área estratégica, você não pode ter investimento de capital externo. Então, a partir de 2015, a Dilma começou a liberar essa questão. Então, o capital externo começou a entrar no país para investimento na área da saúde. Entendi. Então, foi quando Que foi com o momento da United Health. Isso, foi o momento que a United Health comprou a Mil, né? Até então, o que acontecia? O único capital que tinha no Brasil que investia na saúde era do BTG, que é da Rede D'Or. Entendi. Então, E, tinha essa e em parte. que momento que hoje as clínicas se integraram à rede do Grupo Opti?
E em que momento que foi isso? Então, aí em 2016, o Pátria Investimento, que é um fundo de investimento gigantesco, começou a olhar para oftalmologia. E aí eu fui o primeiro oftalmologista que eles foram procurar, porque eu já tinha feito uma apresentação pro BTG Pactual. Então foi essa situação que a gente acabou, que acabei conhecendo eles. E aí eu comecei a trabalhar com eles para a gente formatar uma tese de consolidação do mercado oftalmológico. E aí no primeiro momento, apresentei o Takashi, Que faz parte do HUB, né, em Brasília. isso, fazia parte do HUB. Então, no começo a gente ia montar a plataforma que ia ser eu em São Paulo e o HUB em Brasília. Só que naquele momento a minha clínica ainda não estava maturada, não tinha um faturamento que para mim seria interessante entrar no grupo, entrar. Entendi. E Então, o que envolvia essa tese que foi criada na época, professor? a tese é a consolidação do mercado de oftalmologia. Você criar plataformas em que você consiga agregar outras clínicas para Uhum. fazer E quais vantagens práticas de fazer parte de outras clínicas, né, na negociação com outras empresas? Como que... acho que o fato de você poder negociar, por exemplo, com fornecedores em grande escala é muito melhor. Entendi. Então, acho que primeiro é uma questão dessa. Segundo, você está fortalecido junto aos operadores. Então, você tem a possibilidade de negociar de uma maneira diferente com os operadores de saúde. Professor, e você passou a exercer uma função científica também no Opti. Como Sim, que é conciliar isso? e aí eu entrei como diretor. Hoje eu sou diretor científico, né? Desde o começo, sou diretor científico, onde eu ajudo. Dentro da Opt, hoje nós temos 4 programas de residência médica e também temos fellowship em algumas áreas. Então, eu comecei a ajudar na coordenação. Eu e a Luciene, hoje a gente coordena essa parte para poder, porque um dos pilares também de um grupo de excelência é você ter formação de pessoas e produção de conhecimento. Então, a gente também tem um incentivo à pesquisa para que a gente consiga produzir conhecimento em relação à área oftalmológica. Professor, e como que é o desafio da formação de residentes, de fellows? O que você considera um bom residente, um bom fellow? Conta pra gente como que tem sido essa Rapaz, atuação. essa é uma pergunta difícil, porque é, as coisas mudam e eu acho que hoje um bom residente que eu considero é aquela pessoa que tenha uma vontade de aprender, um comprometimento, porque eu acho que hoje, que uma dica que eu gostaria que todos tivessem é ter comprometimento. Hoje, por exemplo, quando eu vou contratar um médico, quando eu vou contratar um colaborador, para mim vale muito mais o comprometimento do que o quanto a pessoa sabe, o quanto a pessoa. Porque a pessoa pode aprender, pode se interessar e evoluir como pessoa e como profissional, né? Mas o comprometimento é algo que a gente não ensina, É, é algo que é da pessoa. Então, comprometimento, vestir a camisa e, obviamente, ter uma vontade de aprender. Porque eu acho que em vários locais, dependendo do local que você está, você pode estar na escola, você pode estar em outros lugares. Se a cer- pessoa tiver vontade de aprender, ela vai achar um espaço, vai achar pessoas que gostam de ensinar. com certeza. E nisso, professor, na escola a gente tem um programa de mentoria, que o departamento organiza e que a cada residente é designado um mentor naquele ano específico, ano letivo. Eu, particularmente, tenho algumas visões. Esse ano eu tive a sorte de ter como mentor, mas não necessariamente por questão de afinidade, né? O preceptor, o chefe dos residentes, que escolhe de acordo com o que ele considera pertinente para o residente naquele momento. Sim. Quem que foi um mentor na sua carreira? Isso foi para você, a questão da mentoria ao longo da sua formação? Então, né, eu acho que essa parte é muito legal mas na época que eu era residente, não tinha uma mentoria específica dessa maneira, né? Eu acho que várias pessoas entraram como mentor. Eu acho que uma pessoa que é, o Dr. Rubens Belfort, Michel, são pessoas que sempre eu via muito como mentor nessa questão acadêmica. O Paulo Schor, uma pessoa que sempre me motivou muito na questão inovadora.
E essa parte de juntar o empreendedorismo com a parte acadêmica, o Jay Duker é um cara que é fora do comum. Então, é um cara que academicamente é super forte, um clínico, um retinólogo clínico e cirúrgico excelente, e um cara que hoje é CEO de uma empresa farmacêutica que vale 30 bi de dólar, Entendi. E quem entendeu? que te introduziu a ele naquele momento? Como que você chegou? Ele foi engraçado porque ele ele é amigo do Eduardo Cunha e ele veio para o Brasil. Entendi. Então, quando ele veio para o Brasil, a gente tem aquela questão de ser sombra. Eu meio que já grudei ali É, nele, eu já sabia que queria ir para Boston. E falei, putz, e acho que até é uma dica, né? Então, no congresso, se você quer ir para algum lugar, chegue e conversa com a pessoa, porque isso daí é algo que faz a diferença. Você conhecer a pessoa pessoalmente é outra. é outra coisa que ficar só mandando e-mail. É. No último CIMASP, o Dr. Rubens me incumbiu de ficar de sombra do Stephen McLeod, que foi o convidado, que era o presidente da academia. Então, acho que eu recomendo, assim, se você tiver em algum congresso, olha quem são os palestrantes, procura o organizador do congresso, vê, poxa, será que existe a possibilidade de acompanhá-lo, né? Eu acho que Sim, não, essa é uma super dica. E essas pessoas, quando estão no nosso país e são bem tratadas, meu, é outra coisa. Então, eles têm uma visão diferente, eles acabam tendo um tratamento diferente. É muito mais fácil de você conversar e você mostrar quem você é e você depois, por e-mail, pedir para visitar. até Então, porque você conhece a pessoa em outro contexto, né? Ela não está na rotina de trabalho e ela tem oportunidade de ter mais tempo e mais disposição para te conhecer e conversar também, sim. né? E essa é uma situação engraçada, porque eu conheci o Jay Duker aqui no Brasil. Putz, jantamos junto, falamos de uma outra coisa. Eu falei, cara, esse cara é super legal, né? Super bacana, não sei o quê. E tinha ido um outro fellow que era da escola, que é o Leonardo. Ele tinha ido um ano antes do que eu para Boston lá para ficar com o Jay. E aí ele me falou, puta, ó, Caio, o negócio é o seguinte, o Jay aqui no Brasil é uma coisa. A hora que ele chegar lá, você chegar lá, meu, não assusta, que não é a mesma coisa. Aí beleza, cheguei lá, o primeiro dia do meu fellow lá na Tufts. Cheguei, falei, oi, Jay, dele. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Pegou, virou as costas e foi embora. Tipo, nem perguntou se eu tinha apartamento, nem perguntou, meu. Falei, caramba, ainda bem que me avisaram, sei que não é nada Entendi. pessoal. Então é exatamente o que você falou. Você conhece a pessoa numa situação e é muito mais fácil de você interagir e tudo. Mas depois, Depois melhorou. não, melhorou, tá? Mas no hospital era assim. Até o final era coisa. Depois a gente saía, ia na casa dele e tudo, daí era diferente. Mas no hospital era bem. E você já jogava tênis naquela época, professor? Beach tênis? Rapaz, eu jogava mais ou menos Na tênis. faculdade você era da natação, Era né? na faculdade, sempre nadei, né? Durante a minha adolescência eu fui federado, eu cheguei a nadar Campeonato Paulista, nadei um Campeonato Brasileiro, então. é, Mas depois que eu entrei na escola, aí eu Entendi. fazia parte da equipe de natação. Mas não jogava tênis, não. Professor, eu vejo que você está sempre atualizado, no sentido assim, sempre presente nos melhores congressos. Voltou agora de Paris, né, do Congresso de Retina, Academia Americana, teve o evento da Roche esse ano também que estava presente. Então, o que que você enxerga para o futuro da retina? Quais inovações que têm sido faladas nos congressos? Como é que estão isso? Acho que a gente tem que sempre pensar no que é mais prevalente. Então, hoje, a maior prevalência é retinopatia diabética e degeneração macular. Então, todos os estudos principais e o dinheiro, né, principal da indústria vai sempre para essa parte de tratamento da DMRI e do edema macular diabético, principalmente. Então, algo novo que eu vi agora no Euretina em Paris são alguns estudos fase 3 que utilizaram terapia gênica para tratamento da DMRI. Mas não porque vai tratar a degeneração, mas a inserção de genes Isso, dentro da retina que vão produzir o perfeito. anti-VEGF. Eu vi isso, Marsella, que fiz o estágio, foi um dos centros que estava fazendo exatamente esse estudo. E eu achei fantástico. A gente já faz para algumas condições específicas, né? Sim. Hoje a gente já existe terapia gênica, a gente tem na escola um centro de tratamento para doenças hereditárias da retina e a gente é o único centro do SUS que
no Brasil que faz esse tratamento pelo SUS, obviamente, depois de ter um grande é, é, percurso aí do paciente em busca desse tratamento. Então, mas eu já, junto com a Ju Salum, que é a coordenadora, né, eu tratei já dois pacientes, dois olhos, né, um paciente, os dois olhos de um paciente, com um resultado super legal de terapia gênica. Então, eu acho que o futuro é a questão da terapia gênica, não só para para tratamento de doenças hereditárias da retina, mas também para DMRI e até para E por retinopatia que não diabética. diabetes, né? Exatamente. Então, tem uma empresa hoje que é a 4D, que já publicou tá em vias de publicação no fase 3 para tratamento com terapia intravítrea uma molécula que vai aumentar a produção de anti-VEGF pela própria retina. Então, eu acho que isso é um avanço. Existem outras moléculas aí que estão em fase 2 e fase 3 para tratamento de degeneração macular, que eu acho que é algo que é super benéfico para a gente que é clínico, né? Então a gente vai ter na nossa prateleira lá várias ferramentas para tratar paciente. A possibilidade também de ter um reservatório que é da Roche, que é o PDS também, que se mostrou benéfico também, mas não acho que é opção para todos os pacientes. E tem muito se falado da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje que eu acho a gente pode utilizar para diagnóstico, para auxílio diagnóstico e também para prognóstico e para risco. Então, hoje uma grande possibilidade que eu vejo é você fazer uma retinografia e ver fatores de risco para doenças degenerativas do sistema nervoso central, doenças cardiovasculares. Então, a gente também está em busca desse aspecto específico. Então, não só fazer o diagnóstico, mas também ver prognóstico e ver risco, ter um score de risco, né? Porque Entendi. você imagina só, você faz uma foto do fundo de olho de um paciente e aí você consegue falar, "Não, putz, olha, você tem maior risco de ter um evento tromboembólico ou um evento cardiovascular. Você precisa de um acompanhamento em vez de cada ano, cada 6 meses. Ah, não, você tem um baixo risco. Então você pode, em vez de fazer cada ano, você pode a cada 2 anos. Então acho que a inteligência artificial nos possibilita isso. Então, e aí muitas vezes a gente pergunta, putz, mas o que que o algoritmo identificou nessa retinografia? Esse é um grande problema da inteligência artificial. Tem um black box lá. Muitas vezes você não consegue identificar qual que é a característica que foi identificada no algoritmo. Entendi. Então, acho que é um ponto Interessante. São interessante. muitas inovações acontecendo, né? Recentemente eu vi até cirurgia de catarata, porque é robotizada, né? Sim, Porque a gente vê em outras especialidades, na urologia, cirurgias torácicas, enfim, que o médico consegue operar sem necessariamente estar com o paciente, né? Ele está controlando uma plataforma de robô, que é o Da Vinci. E na oftalmologia eles estão fazendo estudos até disso, né? sim. Não, até foi divulgado já faz um tempo um vídeo de um robô autônomo operando uma catarata. Então, acho que a cirurgia robótica no Brasil, na medicina, existem vários níveis. Tem o totalmente autônomo, tem o assistido e tem aquele que é que o robô que o humano controla. Certo. Então, já existem robôs autônomos que fazem cirurgia de catarata, né? Então, eu não acho que é algo que vá ter no futuro próximo grande penetração, mas com certeza no futuro vai ter algo Até que porque a realidade nossa no Brasil é muito sim. distinta, né? E aí esse tem um ponto legal. A gente discute muito a implementação de inteligência artificial. Mas hoje, se você falar em saúde pública, uma consulta médica no SUS é R$ 7. Então, é muito mais barato por um médico lá atendendo por sete Do que reais implementar, do que colocar um sistema de IA. com certeza. Então, eu já ouvi isso de gestor público falar, mas não, mas quanto que vai custar isso? Prefiro Mas pagar. é melhor, teoricamente, pagar um médico, né? É. Mas a gente sabe que E o tem Brasil algumas. está formando muitos médicos, né, professora? Então, é um desafio cada vez maior se diferenciar, se especializar. Como que você enxerga o futuro da oftalmologia, o futuro para o cirurgião, oftalmologista?
Eu acho que é, sempre a educação é o melhor benefício que a gente tem. Você tendo uma boa formação, uma boa educação e também um bom relacionamento médico-paciente, eu acho que não vai faltar para ninguém. Mas eu acho que a formação é algo que é imprescindível a gente ter de uma maneira adequada. Então, quem estiver começando aí, pensar numa formação adequada é fundamental para o sucesso. Não adianta você querer aprender a oftalmologia num cursinho básico que não vai adiantar. Você vai ser muito restrito. Você vai ficar, é o que eu falo para vocês, você vai ficar a vida inteira fazendo óculos na ótica. Então, eu acho que é algo que você se especializar, se formar, acho que tem oportunidade para todo mundo. Professor, então, realmente, né, investir na formação para quem estiver pensando, iniciando a carreira, continuar sempre firme nessa trajetória. Professor, em relação às suas atividades de gestor no dia a dia, assim, todos os desafios, né? Gerir a família, gerir os É, negócios, viagens, expectativas, e como que é o seu dia a dia? Como que... eu acho que eu acho que isso é super importante para quem quiser ter o seu próprio negócio, também é pensar. Eu acho que ter a formação médica é fundamental, mas também pensar numa fundação, uma formação na parte de gestão, aprender um pouco de finanças, aprender um pouco de gestão de pessoas, eu acho que é fundamental. Então, no meu dia a dia, hoje eu atendo, tenho um atendimento, opero bastante, atendo bastante, mas eu tenho um período da minha semana que eu fico vendo relatório, indicadores, eh, trabalhando com a equipe, com a minha equipe de gestores, próximos passos, como que a gente pode melhorar, o que que a gente vai fazer no mês seguinte, né? E aí não só pensando em aumentar o faturamento, mas em melhorar a qualidade. E a gente não é ensinado isso enquanto médico, né, professor? A gente é ensinado para assistência. Você comentou sobre esse curso que você fez no MIT. E teve algum outro curso que você fez? Como que foi um aprendizado na prática? Foi muito aprendizado na prática, eu acho que estudar isso ajuda, na prática também ajuda, mas eu acho que se você conseguir mergulhar nisso e ter um estágio em algum lugar para ver como funciona e para ver como que é, e até mesmo é o que eu falo, na sua própria casa, entendeu? Faz o que a gente chama um fluxo de caixa da sua casa. Vê o quanto que a entrada, a saída, porque a gente só consegue mudar o que a gente mede. Então, se você não mede, você não muda. Então, eu Entendi. acho que a primeira coisa que eu falo para todo mundo, meu, mede, tenha indicador. Começa na sua E casa. quais são os indicadores na sua clínica que são os que você leva em consideração? Então, tem os indicadores quantitativos e qualitativos. Os qualitativos é NPS, e a Uhum. gente faz uma questão de também procura o paciente para ver queixas, né? Então, acho que é um indicativo bom de qualidade. E os quantitativos, questão de número de atendimentos por médico, ticket médio, taxa de conversão de cirurgia, porque hoje algo que importa bastante na nossa especialidade, pensando em faturamento, é cirurgia. Certo. Então não adianta você atender um monte e não ter nenhuma cirurgia. E você consegue medir qual médico que converte? Exatamente. Então, qual médico converte mais cirurgia? Qual médico que converte mais, que tem um ticket maior de conversão? Entendi. E, professor, é o tempo de consultório? O que que será que é o fator que leva, por exemplo, a um paciente sentir mais confiança para operar com aquele médico? Como que é difícil? Qual habilidade precisa ser desenvolvida? Tem um livro que fala que são os 5 fatores de você convencimento, né? Então, primeiro é você mostrar conhecimento. Então, acho que isso é fundamental. O segundo é você mostrar uma reciprocidade. O paciente precisa se identificar com você. Então, muitas vezes eu falo, olha, você vai usar essa lente. Minha mãe também já usou. Entendi. Então, acho que usar alguns fatores desses de conhecimento, você tem quando você dá alguma coisa para o paciente também tem uma mais vontade de te dar de volta. Como assim? Por exemplo, você vai comprar uma joia. Certo. Você vai numa joalheria. O que que é a primeira coisa que a pessoa faz?
Eu honestamente não compro muita É. joia, professor. Não, mas quando você vai comprar alguma coisa mais cara, que a pessoa pega e fala assim, não, senta aqui, você aceita um café? A primeira coisa que... Entendi. Você aceita uma água? Você aceita um café? Quando você dá alguma coisa para a pessoa, a chance da pessoa querer te dar alguma coisa de volta é muito maior. Por exemplo, Entendi. você está atendendo um paciente, o paciente te traz um presente. Entendi. Você não se sente muito naquela obrigação, "Putz, eu preciso dar um atendimento melhor para esse Entendi. paciente?" Entendi. Faz sentido. Entendeu? Então, E algo que eu aprendi com meu pai, assim, meu pai é mastologista, trabalha com câncer de mama, mas ele sempre falou assim, não, minhas pacientes também são minhas clientes. Porque eu não vejo o médico, o paciente esperando. Então, você tem que tratar com excelência, com êxito e pensar que o tempo do paciente também vale. sim. Uma das coisas que a gente mede uma das coisas que mais interfere no NPS é o tempo de atraso. Entendi. Entendeu? Então, são situações que a gente tem Professor, e o como. que que você consegue delegar e o que você acha que tem que ser você a tomar a decisão no dia a dia? Às vezes, eu defino em decisões operacionais e decisões estratégicas. A operação é algo que hoje a gente tem gestores que vão tomar essa coisa operacional. Agora, a estratégia aí é uma tomada de decisão maior. Entendi. Então, se a gente vai, por exemplo, buscar mais médicos de catarata, mais médicos de retina, em que unidade que nós vamos colocar mais médico, qual que é o ticket médio que a gente vai buscar. Então, E, algumas situações como essa. entendi. E hoje vocês continuam com todas aquelas unidades que você tinha lá atrás? Qual foi o meio termo? O que que você chegou à conclusão Então, ao longo hoje, desses anos? eu acho que o número de unidades hoje é bem menor do que eu tinha antes, porque a gente acabou vendo que algumas unidades não eram rentáveis. Então, isso fez com que a gente fechasse e reduzisse também Que é um essa. desafio também manter todos os funcionários, né? É um desafio. E manter uma agenda também viável, né? Porque senão você acaba tendo prejuízo, porque você vai pagar um médico para estar lá, porque hoje a gente paga como um fixo mais Um plantão. produtividade, e isso daí também você acaba tendo um custo E é um maior. desafio empregar médico, professor Franca? Rapaz, acho que Falta plantão, quer receber mais, porque eu sinto é, que é sempre muito para quem paga, pouco para quem é, recebe. mas isso que eu falo, é comprometimento. Certo, Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você vai sentar com alguém para conversar, nunca a primeira coisa que você fala, quanto que eu vou ganhar? certo. Isso daí já Já. para quem tá do outro lado, fala, cara, não, esse não serve. Então, assim, é tentar ver o valor agregado e trazer o valor agregado para onde você trabalha. Eu acho que isso daí é o fundamental. Querer fazer com que o lugar, que a clínica ou a empresa cresça também. E é difícil ensinar essa mentalidade de dono, né? Muito difícil. E assim, eu já trabalhei em outros lugares também. É difícil às vezes você. Puta, tem um dia que você tá mais cansado, tem um dia que você não. Você consta e fala, puta, não, eu quero atender os pacientes que estão aqui, eu quero ir embora. Se ele ganha um valor fixo, não está preocupado também em conversão, assim. Sim. E- Eu acho que nesse- é o que eu falo para todo mundo. Lá na UPA eu tento instituir, assim, o que a empresa ganha, todo mundo ganha. certo, Então, se tem mais conversão, o médico também tem que ser bonificado, porque isso depende muito do médico, né? entendi. Então, acho que são essas situações que eu acho que vale a pena a gente lembrar, pensar e ter esses indicadores. E aí cada clínica, cada lugar trabalha com indicador e vai buscando, medindo isso, né? Professor, e são muitas burocracias para conseguir indicadores e acreditações nas clínicas? Como é que é essa. Os indicadores depende do sistema que você usa, tem alguns que são mais fáceis, outros mais difíceis de extrair, mas eu acho que não precisa ter nada muito sofisticado. Eu acho que Uhum. com indicadores básicos você já vai treinando, já vai melhorando essa parte. Professor, e assim, acho que nosso ouvinte é um público diverso, né? Tem desde estudantes de medicina, médicos recém-formados, residentes, fellows, profissionais já formados. E acho que foi uma conversa que a gente teve muito diversa também, de conhecer um pouco mais essa trajetória. Queria agradecer. E se você quiser falar uma mensagem final de tudo isso que a gente falou,
E muito obrigado por aceitar esse convite nessa fase inicial, né, do podcast, e que espero que a sua vinda aqui estimule até outros convidados também. Não, eu que agradeço. Acho que é super legal essa ideia de produzir conhecimento, produzir conteúdo, divulgar. É, eu acho que com isso trazer conteúdo de qualidade vai ajudar outras pessoas. Então, acho que é sempre possível a gente pensar em melhorar e com essa ideia de ajudar é algo que vai crescendo cada vez mais. E quem tiver alguma dúvida, sempre estou à disposição. Também Seu Instagram também, professor. meu Instagram é caio.regatieri. Então, quem quiser entrar em contato também estou à disposição. Quem quiser fazer uma pós-graduação na Escola Paulista, quem quiser aprender algo mais também é sempre bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Até a próxima.